Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para dar sequência à discussão do projeto de lei 3419 de 2017, de autoria do Poder Executivo, através da mensagem 27 de 2017, que altera a Lei 7.174 de 2015, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos, o ITD, de competência do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, nós na última sessão da última quinta-feira tivemos já a oportunidade de ouvir diversos deputados discutindo esse tema e eu gostaria de retornar esse tema porque julgo ser um tema de extrema importância, principalmente no atual momento que vivemos. Como foi apontado no meu voto, inclusive na Comissão de Tributação, a mensagem para cá encaminhada pelo Poder Executivo, ela contém um erro crasso que não permite que os deputados sequer avaliem ou votem essa matéria. O Poder Executivo encaminha para a Assembleia Legislativa uma mensagem para aumentar a alíquota do ITD, do Imposto de Transmissão e Doação, Transmissão Causa-Morte e Doação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sem contemplar todas as faixas. Um erro material de produção daqueles que redigiram a lei e, infelizmente, hoje, pela falta de cuidado, pela falta de capacidade, está chegando cada vez mais nessa Assembleia Legislativa projetos sem condição de votação. E, nesse caso, nós temos um exemplo flagrante. A mensagem para cá enviada, ela simplesmente omite uma das faixas de majoração das alíquotas, por esquecimento ou por incompetência, não sabemos por quê. Mas isso prejudica diretamente o projeto. Por isso que nós, na sessão passada, inclusive requeremos do líder do governo a retirada desse projeto de pauta para que ele fosse devolvido ao chefe do Poder Executivo para que pudesse fazer a verificação e as correções necessárias para que os deputados possam apreciar um projeto que esteja, no mínimo, correto enquanto ao seu formato e não deixe uma lacuna como esse que estamos discutindo nesse momento dispõe. Fica aqui novamente esse nosso requerimento que foi feito no voto contrário do parecer que demos na Comissão de Tributação na última sessão de quinta-feira. Senhor presidente, eu sou contrário, absolutamente contrário à mensagem para cá encaminhada pelo Poder Executivo. Essa mensagem apresenta uma série de equívocos, e equívocos esses que não podem ser aceitos pelos deputados aqui presentes a esse parlamento. O primeiro equívoco é uma enorme injustiça. Essa Assembleia Legislativa, há menos de 2 anos atrás, aprovou uma alteração nessa lei, uma lei de 2015, que promoveu, àquela época, uma majoração de alíquota no ITD. Isso foi objeto de discussão por parte dos deputados e não é razoável, menos de 2 anos depois, o governo propor uma nova majoração no mesmo imposto. Não é possível a gente aceitar isso. Fica patente e claro que o governo do Estado só tem uma única fórmula para que seja enfrentada a crise fiscal do Estado: colocar a mão no bolso do contribuinte e não trabalhar a máquina administrativa, tomar medidas que sejam do próprio governo e na busca também do aumento de receitas através de outras alternativas que não o aumento de alíquota. Não, isso não é razoável, isso não é aceitável. Eu me coloco aqui de maneira muito clara, contrário a qualquer majoração de alíquotas ou aumento da carga tributária nesse momento de gravíssima crise pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro, com impacto direto na nossa economia e com impacto direto também na vida dos nossos cidadãos. Além disso, senhor presidente, esse projeto ele é de uma enorme injustiça, pois ele prevê o aumento de 85% quase da isenção hoje que temos aos cidadãos que têm imóveis ou bens que na lei atual você está isento se você tem um imóvel acima de 320 mil reais e querem reduzir esse teto em 85% de 320 mil reais para pouco mais de 45 mil reais. O efeito prático disso, senhoras e senhores deputados, é praticamente eliminar a isenção do imposto para qualquer faixa. Em qualquer comunidade, área carente do Estado do Rio de Janeiro, é muito difícil hoje você encontrar um imóvel de menos de 45 mil reais. Então não faz o menor sentido os deputados que fixaram há 2 anos atrás um valor de 320 mil reais autorizarem uma injusta
diminuição desse teto para apenas R$ 45 mil. Isso não faz nenhum sentido, isso pune as camadas mais necessitadas da população, isso não pode, sob hipótese nenhuma, contar com o nosso apoio. Além disso, senhoras e senhores deputados, com o aumento da taxa da alíquota máxima de 5% para 8%, o Rio de Janeiro vai para o teto do Brasil. Isso acaba sendo um fator a mais de inibição de investimentos no nosso Estado. Senhoras e senhores deputados, o Colégio de Líderes dessa Assembleia Legislativa questionou o secretário de Fazenda, há 2 anos atrás, o porquê de 5% e não ir a 8%, que é o máximo permitido pela legislação brasileira. E o secretário, à época, disse que não era bom aumentar, porque ia aumentar a evasão, iam ficar várias transações na informalidade, e isso também poderia prejudicar o próprio mercado imobiliário e investimentos no Rio de Janeiro. Ora, os argumentos daquela época não valem mais hoje. Por quê? É necessário que no Colégio de Líderes, que essa casa tem que marcar para discutir as emendas, venha a essa casa o secretário de Estado de Fazenda para esclarecer aos senhores e senhoras deputados o que mudou de 2 anos atrás para a presente data. É importante que essa colocação seja feita. E é importante também, senhoras e senhores deputados, que nós possamos compreender que a saída da crise do Rio de Janeiro não está no aumento de impostos, não está em colocar a mão no bolso do cidadão. Hoje foi realizada uma audiência pública de extrema importância na Comissão de Tributação da LERJ, com a apresentação pelo deputado Luiz Paulo de uma extensa avaliação de outras alternativas para o aumento do ICMS e também uma avaliação da própria Secretaria de Estado de Fazenda das causas e dificuldades de nós aumentarmos a nossa arrecadação. Senhoras e senhores deputados, não é colocando a mão no bolso do consumidor que vai sair da crise. Nós temos outras alternativas, essas alternativas precisam ser discutidas. Por favor, uma parte, deputado Paulo Ramos. Só uma pequena indagação. O governo, na mensagem que enviou, ou deliberadamente ou por incompetência, omitiu a faixa de 100 a 200 mil reais. Para que alertar? Para que chamar a atenção? Será que o governo não queria excluir essa faixa? Para sobre ela não incidir nenhum imposto? Teria sido melhor o silêncio, deixando que a própria representação do governo verificasse se era erro ou se era uma concessão. Deputado Paulo Ramos, obrigado pelo seu aparte. Efetivamente, não há dúvida que é a falha do governo e cabe a nós aqui alertarmos, acredito eu, quando um projeto vem para essa casa de maneira incompleta, para que a gente possa deixar o governo se explicar e para que os deputados só levem à votação matérias que, pelo menos e no mínimo, tenham um início, um meio e um fim. Senhor deputado, encerrando a discussão, quero declarar aqui o meu posicionamento contrário a essa matéria, da maneira que foi encaminhada com o governo. Meu voto será contra. Apresentei uma série de emendas com o objetivo de aprimorar o projeto, mas o meu voto é contra qualquer aumento de carga tributária, especialmente no momento de crise gravíssima que vive o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.